Bom dia, turma. Bom dia ao sétimo ano. Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo a respeito da verdade. Então, vocês viram na aula passada um pouco sobre concepções a respeito da verdade e também já puderam aí perceber o quanto esse tema ele é um tema complexo, porque ele vai gerar diversas interpretações a respeito do que seria a verdade, de acordo com diferentes pessoas. Então, cada pessoa vai ter uma opinião a respeito do que seria verdade, e isso pode variar muito. Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos ver um pensamento, uma opinião, um ponto de vista a respeito da verdade, segundo o filósofo Platão. Vocês já viram um pouquinho da obra de Platão em sala, com o mito da caverna, na unidade passada. Então, para que a gente inicie esse novo conteúdo, vocês podem acompanhar aí na página 5 do livro de vocês. Então, a verdade é um assunto que sempre esteve presente na filosofia. Afinal, quem deseja conhecer, deseja também encontrar a verdade, não é verdade? Então, mas será que é possível, de fato, encontrar a verdade? Será que podemos chegar a essa verdade? Ela já não está revelada a nós? E também, há uma verdade em que todos podem confiar? Será que existe aí uma única verdade para todos? Para que todos, na verdade, podem confiar naquilo? Ou as verdades são tantas quanto são os pontos de vista dos indivíduos sobre elas? Então, como eu falei para vocês, as pessoas, os indivíduos, eles têm opiniões diferentes em relação à verdade. Então, será que existe várias verdades, assim como são os pontos de vista, as opiniões em relação a ela, dos indivíduos? Então, eu quero que vocês pensem sobre isso. Como eu falei para vocês, o filósofo que nós vamos estudar hoje, a respeito da verdade e o seu pensamento sobre a verdade, é o filósofo Platão. Então, eu coloquei um pouquinho da biografia dele para vocês entenderem melhor quem foi esse filósofo importantíssimo para a filosofia. Então, Platão, ele viveu aí entre 427 e 347 aproximadamente antes de Cristo. Foi um filósofo grego da antiguidade, um período lá atrás que vocês vão estudar melhor um pouco à frente, e foi considerado um dos principais pensadores da história da filosofia. Ele era discípulo do filósofo Sócrates. Sócrates foi também um importantíssimo filósofo na filosofia, inclusive vai marcar uma passagem, uma mudança de pensamento na filosofia, mas isso vocês também vão estudar um pouco à frente. Então, ele foi o discípulo desse filósofo, um dos principais, o responsável por compartilhar toda a sua obra, já que Sócrates ele não vai deixar nada registrado a respeito dos seus pensamentos. Platão ele nasceu em Atenas, na Grécia, e pertencia a uma das mais nobres famílias de Atenas. Seu nome, recebeu uma educação especial, estudou leitura e escrita, música, pintura, poesia e ginástica. Então, vocês podem ver que ele tinha recursos, ele era uma pessoa de posses, assim, ele não teria sido possível ele estudar tantos diferentes, aí, áreas diferentes. Então, seu nome verdadeiro, na verdade, era Aristócles, mas recebeu o apelido de Platão, em que no grego significa ombros largos. Platão, algumas pessoas, alguns estudos, enfim, descrevem que ele era um homem muito grande, forte, por praticar esportes comum naquele período na Grécia. Então, ele vai receber esse apelido justamente por ter esse porte físico grande.
largo, por isso os ombros largos. Para explicar seu pensamento filosófico, um dos pensamentos, que ele vai aí desenvolver diversos estudos sobre pontos diferentes, sobre assuntos diferentes, temas diferentes. Então, Platão ele escreveu em forma de diálogo no livro 7 da República, chamado com o título A República, que vai estar contido nesse livro o mito da caverna, que vocês estudaram na unidade passada e vocês já devem saber bem o que significa, até mesmo por ter criado aí as interpretações de vocês a respeito desse mito da caverna. Então, esse filósofo que nós vamos estudar hoje, o Platão, foi também o filósofo responsável por ter criado o mito da caverna que vocês estudaram, tá certo? Então, para que a gente entenda de fato o que significa a verdade para Platão, a gente precisa entender que, segundo o pensamento dele, segundo o ponto de vista dele, uma sentença, para ser verdadeira, é preciso ter correspondência com a realidade. Então, para Platão, algo que nós falamos, alguma afirmação, alguma sentença que nós proferimos, só pode ser considerada verdadeira se existe uma relação com uma correspondência com a realidade. Caso não haja essa correspondência, essa sentença, essa afirmação seria uma afirmação mentirosa, uma afirmação falsa. Então, vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Por exemplo, eu chego aqui para vocês, eu estou gravando a aula de vocês, e eu chego e digo que eu estou vestindo uma blusa branca. Então, vocês podem ver que, de fato, eu estou vestindo a blusa branca. Então, a minha fala, a minha afirmação, ela está correspondente, existe uma correspondência com a minha realidade, com a realidade que eu estou vivendo. Então, isso seria uma verdade para Platão. Mas também existem as afirmações falsas, que seriam quando essas não correspondem à realidade. Então, se eu, por exemplo, chegasse aqui e dissesse que eu estou com a blusa preta, então automaticamente vocês veriam que isso era mentira, porque não está correspondendo aí à minha realidade, que é agora que eu estou vestida de branco. Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Então, para Platão, também vai existir aquelas ações ou as falas que são consideradas totalmente absurdas. Segundo esse filósofo, algumas falas que nós falamos, né, são tão absurdas, tão mentirosas, a ponto de nem precisar que a gente vá até a realidade e tente entender aí a realidade, porque nós automaticamente já percebemos que é uma afirmação falsa. Então, é tão absurda que a gente nem precisa recorrer à realidade para ver de fato que é falsa. Por exemplo, vocês me mandam uma mensagem e eu automaticamente respondo que estou voando. Então, para vocês, essa afirmação seria uma afirmação absurda, porque eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa e logo uma pessoa ela não voa. Então, isso seria uma fala absurda, segundo Platão. Mas também vai existir aquelas falas em que não colocamos uma clareza ao falarmos. Precisamos ser claros em relação àquilo que falamos, segundo Platão. Porque essa minha fala de que eu estou voando, não posso responder. Eu posso não estar mentindo em relação a essa fala. Eu posso, de fato, estar em um voo, dentro de um avião, e que eu não posso responder a vocês. A minha fala, ela foi uma fala verdadeira, mas ela foi uma fala
que eu não coloquei tanta clareza quanto deveria. E dessa forma, ela gerou interpretações erradas a respeito do que eu falei. Então, por isso, a necessidade que a gente coloque clareza naquilo que nós dizemos a uma outra pessoa em determinada situação. Porque caso nós não colocamos tanta clareza assim, a gente pode correr o risco dessa pessoa interpretar, dar margem para que essa pessoa interprete de uma outra forma, de uma forma errada. Então, espero que vocês estejam entendendo aí o conteúdo. Segundo o filósofo Platão também, irá existir aqueles pressupostos realistas, mas para Platão, esses pressupostos, para que algo seja considerado verdadeiro, eles deveriam estar na realidade, estar contido na realidade, assim como as nossas falas devem corresponder à realidade. Os pressupostos vai ser aquilo que busca alcançar, aquilo que pressupõe o que se pensa antecipadamente. Mas esse é um significado geral da palavra pressupostos aí, que eu coloquei para vocês. Então, esses pressupostos só poderiam ser considerados de fato realistas se se eles estiverem dentro da realidade. Se esse pressuposto, assim como uma fala em que eu digo e que eu não posso relacionar a realidade, ele não estiver contida na realidade, esses pressupostos não podem ser considerados realistas. Assim como eu coloquei para vocês na minha fala, ela tem que ser relacionar com a verdade, haver essa correspondência, mas também existe a mentira. Então, para Platão, a mentira, na verdade, ela é a ignorância do ser humano. Porque, segundo ele, nós não mentimos como é que eu posso dizer para vocês? Faltou a palavra agora, mas não agimos, não mentimos por má fé. Então, segundo ele, mentimos por pura ignorância. Ignorância por a gente não conhecer o suficiente daquilo que nós estamos falando, por nós não conhecermos de fato a realidade que nos cerca. Então, quando a gente fala alguma coisa a respeito sobre a nossa realidade ou sobre qualquer outra coisa e que não é verdade, segundo Platão, isso seria, na verdade, uma ignorância, a ignorância do ser humano, e não porque a gente está fazendo aquilo com intenção. Não estamos agindo intencionalmente, segundo Platão, mas por pura ignorância. Então, a verdade, para Platão, ela está relacionada com as virtudes humanas mais elevadas, que, segundo ele, seria a justiça, a beleza e o bem. Na filosofia, eu vou ler para vocês aqui um pouquinho sobre o que significa essa virtude. Então, na filosofia, as virtudes, elas são hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Para cada filósofo, essas virtudes, elas vão mudar. Segundo Platão, essas virtudes mais elevadas, para ele considera como a justiça fosse a justiça, a beleza, aliás, é a justiça, a beleza e o bem. Então, a verdade seria a base dessas virtudes. Só seria possível possuirmos essas virtudes, a justiça, a beleza e o bem, se nós agíssemos de acordo com a verdade. Isso nos faz lembrar daquela obra do Sandro Botticelli, na aula passada, em que ele retrata um julgamento injusto. Então, eu coloquei aqui para vocês a imagem da verdade retratada nessa obra do Sandro, em que vocês podem ver que tem todas as características que ele coloca, que Platão coloca como sendo virtudes, as mais elevadas virtudes humanas, que seria
A justiça, ela é uma figura justa, ela representa a verdade, a justiça nesse julgamento, a beleza, porque como vocês podem ver, ela é retratada como uma jovem muito bela, enfim, e também como o bem, porque segundo dentro dessa obra aí a gente pode perceber que a única figura, o único personagem que aparece nesse julgamento de acordo com a justiça, belo, e de fato que retrata o bem seria a verdade. Então, na obra do Sandro Botticelli, a gente pode aí colocar essas virtudes, relacionar essas virtudes mais elevadas que Platão coloca como com a verdade, com essa figura que aparece aí, retratando a verdade. Então, espero que vocês tenham entendido. Então, para fechar a nossa aula de hoje, eu fiz um resumo do que ocorreu, do que a gente estudou na aula de hoje. Então, na nossa aula de hoje, vimos a compreensão de verdade segundo o filósofo Platão, cujos pressupostos são considerados realistas, como eu expliquei para vocês, uma vez que esse filósofo destaca a relação de correspondência entre o que se diz ou pensa e o que acontece de fato na realidade. Então, isso aí foi o que eu expliquei para vocês, que é necessário essa correspondência tanto naquilo que se diz e também naquilo que se pensa em relação à realidade. Se não há essa correspondência entre esses pontos aí, não existe a verdade. Ou seja, para Platão, a verdade seria uma descrição da realidade e das coisas como elas são de fato. Então, é preciso, para que haja verdade, é preciso que façamos aí uma descrição do que é a realidade e da realidade não só, mas também das coisas como elas são. A gente não pode mudar a realidade nem as coisas, porque aí a gente não estaríamos agindo de acordo com a verdade. Significa, então, dizer que existe uma realidade predeterminada, independente do pensamento e da linguagem. Ou seja, mesmo que nós pensamos e falamos diferente do que seria essa realidade, a gente não poderia agir dessa forma com a verdade, porque essa realidade ela já está predeterminada e independente de qualquer pensamento e qualquer palavra que nós pudéssemos lançar, proferir, que pode ser descrita e também conhecida pelas pessoas. Então, esse foi um resumo da aula de hoje. Eu acho que eu não esqueci de falar nada para vocês, mas qualquer coisa, caso eu tenha esquecido, eu falo na próxima aula. E também, caso haja alguma dúvida, eu sempre coloco para vocês, falem no chat, perguntem no chat. Vou deixar lá também a atividade para vocês responderem. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido, e até a próxima aula. Tchau, tenham um bom dia.